A realidade máxima é uma só. Muitos querem aparecer, mas poucos querem desaparecer. Muitos querem se entreter, mas poucos querem ficar afastados. Todo mundo quer estar no meio das coisas, mas ninguém quer estar fora delas. Todo mundo quer ser visto, mas ninguém quer ser escondido. E a realidade máxima para a união íntima com Deus e a santidade, ela consiste em se desfazer da própria vontade e fazer a vontade de Deus. Toda perfeição consiste em você se conformar com a vontade de Deus. Se você se conforma com a vontade de Deus, você se desprende de tudo que é terreno e se une a Ele. Então, esteja frio, esteja calor, esteja chovendo, esteja seco, esteja alguém perseguindo você ou não, tá tudo dando certo ou tudo dando errado, não interessa. Você está sempre unido a Deus e ninguém pode te apartar desse amor. Quem deseja ser todo de Deus deve desprender-se da estima mundana. Quantos se afastam de Deus e quantos até o perdem por causa desta maldita estima. Por exemplo, ouvindo falar de alguns dos próprios defeitos, fazem tudo para se justificar e fazer acreditar que é falsidade, e calúnia o que dizem. Se praticam algum bem, o que não fazem para tornar conhecido de todos? Desejariam que todo mundo soubesse para serem louvados. Assim nós vivemos nos dias de hoje. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer mostrar conhecimento, todo mundo quer estar nas mídias. Mas o modo de agir dos santos é bem diferente disso. Eles gostariam que todo mundo conhecesse seus defeitos para tê-los como pobres pecadores, como eles mesmos se julgam. Se praticam alguma virtude, gostariam que só Deus soubesse, pois só a Ele desejam agradar. Por isso eles amam tanto a vida escondida, lembrados do ensinamento do próprio Jesus. Quando dá a esmola, não saiba tua mão esquerda o que fez a direita. Quando faz a oração, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu pai em segredo. E é aí que está todo o mistério. É preciso, principalmente, meu querido irmão, minha querida irmã, desprendermos-nos de nós mesmos, isto é, de nossa própria vontade. Quem vence a si mesmo facilmente vencerá todas as dificuldades. São Francisco Xavier lhe costumava dar a todos esse conselho aqui: vence a ti mesmo e tudo já estará ganho. Jesus mesmo disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Mateus capítulo 16, versículo 24. E é aí que consiste tudo o que eu e você precisa fazer para sermos santos: renunciar a nós mesmos e não seguir a própria vontade própria. Não te deixes levar por tuas más inclinações e refreia os seus apetites, como fala em Eclesiástico 18:30. E aí eu lembro de São Francisco de Assis, que falava que essa é a maior graça que uma pessoa pode receber de Deus: vencer a si mesma, renunciando à própria vontade. E aí São Bernardo vai escrever para nós que se os homens fizessem uma guerra contra a própria vontade, ninguém se condenaria. E aí São Bernardo diz para mim e para você: desaparece a vontade própria e não haverá mais inferno. Que grande mal é a vontade própria, meu irmão, minha irmã, que faz com que todas as boas ações não sejam boas para ti. Assim seria se um penitente quisesse fazer alguma mortificação ou jejum, mas contra a orientação do seu diretor espiritual, a mortificação realizada para seguir a própria vontade torna-se um defeito em vez de ser uma virtude. E é infeliz daquele que vive escravo da própria vontade. Desejaria muitas coisas e não poderá alcançar. Outras vezes recusará o sofrimento e, no entanto, terá que suportar. De onde vêm as lutas e questões entre nós, São Tiago vai dizer: não vêm elas das vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. São Tiago vai nos dizer no capítulo 4, versículo 1 e 2.
E é aí que existe uma guerra que nós precisamos fazer. E a primeira guerra vem-nos das paixões sensuais. Fujamos das ocasiões, mortificações nos olhares, encomendemo-nos a Deus e a guerra acabará. A segunda guerra vem da cobiça das riquezas, e esforcemo-nos por amar a santa pobreza e a guerra vai terminar. A terceira guerra vem-nos da ambição pelas honras, amemos a humildade, a vida oculta e a guerra vai acabar. É muito simples para ser santo nos dias de hoje, mas quem quer ser santo? A quarta guerra, a mais prejudicial, vem-nos da vontade própria. Sejamos resignados com a vontade de Deus em tudo o que acontece e essa guerra chegará ao fim. É por isso que São Bernardo vai dizer que quando alguém se vê uma pessoa perturbada, a causa da perturbação não é outra coisa senão a incapacidade de satisfazer a própria vontade. De onde vem a perturbação, senão do fato de seguirmos nossa vontade própria? É o que diz nosso Senhor através de Santa Maria Madalena de Paz. Ele dizia a ela: certas pessoas querem meu espírito, mas querem-no como lhes agrada, tornam-se assim incapazes de recebê-lo. É preciso amar a Deus como Ele quer e não como a nós queremos. Deus quer que o coração esteja despojado de tudo para se unir a Ele e se saciar de seu amor. E aí Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer: a oração da intimidade com Deus não é outra coisa senão um morrer quase total a todas as coisas do mundo para alegrar-se só em Deus. Quanto mais nós nos esvaziamos das criaturas, quanto mais nos desprendemos delas por amor a Deus, tanto mais Ele nos saciará desse mesmo e mais estaremos unidos a Ele. Muitas pessoas desejam chegar à união com Deus, mas não querem as dificuldades que Deus lhes permite. Não querem as doenças que as afligem, nem a pobreza que sofrem, nem as ofensas que recebem. Sem a resignação, jamais conseguirão unir-se perfeitamente a Deus. E aí dizia Santa Catarina de Gênova: para chegar à união com Deus são necessárias as dificuldades mandadas por Ele. Por meio dela, Ele espera destruir em nós as paixões internas e externas. Por isso, todos os desprezos, as doenças, as pobrezas, as tentações, todas as dificuldades, tudo nos é necessário. Assim teremos de lutar e por meio das vitórias nossas paixões se enfraquecerão a tal ponto que não mais as sentiremos. E enquanto as dificuldades não nos parecem amargas, mas suaves por amor a Deus, não chegaremos à união com Ele. E aí diz São João da Cruz que para a perfeita união com Deus é necessária a mortificação total de nossos sentidos e paixões. Qualquer que seja a satisfação que se apresente aos nossos sentidos, se não é puramente para a glória de Deus, deve logo ser afastada por amor a Jesus Cristo. Quanto a nossos desejos, esforcemo-nos por inclinar-nos para o pior, o mais desagradável, o mais pobre, sem desejar outra coisa do que sofrer ser desprezado. Resumindo, quem ama verdadeiramente a Jesus Cristo não se apega aos bens da terra e procura despojar-se de tudo para se conservar unido só a Jesus. Para Jesus Cristo dirige todos os seus desejos, pensa sempre nele, procura agradar-lhe em todo lugar, em todo tempo e em toda ocasião. Mas para chegar a isso é preciso esforçar-se continuamente para esvaziar o coração de todo o afeto que não se dirige para Deus. E aí eu pergunto, o que deve fazer uma pessoa que se dá toda a Deus? Deve fugir de tudo o que ofende a Deus e fazer tudo o que mais lhe agrada. Deve depois acolher sem exceção tudo o que vem de suas mãos, por mais duro e desagradável que seja. Deve, enfim, preferir em todas as coisas a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E isto é o que requer para ser todo de Deus. Fugir de tudo aquilo que ofende a Deus e fazer tudo aquilo que agrada a Ele. O que eu e você está fazendo que ofende a Deus? Pensa aí. Pois bem,
Eu e você precisa fugir disso e fazer só aquilo que agrada a Ele. Deve acolher, sem exceção, tudo que vem das mãos de Deus, por mais duro e desagradável que seja. O que está vindo da mão de Deus de tribulação na tua vida? Que o próprio São Francisco de Assis dizia: o demônio é servo de Deus. São Francisco de Assis dizia: ele é usado por Deus para nos flagelar e nos purificar. O que está vindo da parte de Deus que você não quer? Quantas coisas vêm para nossa vida e a gente não quer? A gente não aceita. E uma coisa simples, um pneu de carro que fura com você quando você sai de casa, uma chuva que te pegou inesperadamente, um dinheiro que você acabou perdendo, é da vontade de Deus, vem da parte de Deus, você deve acolher sem exceção, por mais duro e desagradável que seja, uma morte, uma doença, uma desgraceira na tua família, você deve acolher sem exceção. E aí ele fala: deve, enfim, preferir em todas as coisas a vontade de Deus e não a tua própria vontade. Se eu fizer a vontade de Deus, eu vou ser santo em muito pouco tempo, como, por exemplo, um Santo Inácio de Loyola foi. Ele saiu daquela miséria de vida que ele vivia e chegou ao cume da perfeição, porque ele resolveu fazer não a vontade dele, mas a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus em qualquer coisa, esteja certo de que você vai se tornar santo o mais rápido possível. E aí Santo Afonso de Ligório termina: isso é o que se requer para ser todo de Deus. E quem é todo de Deus é santo, meu irmão, minha irmã. É santo. Aí a pergunta que não quer calar é aquelas que eu sempre faço nos áudios. Você quer ser todo de Deus? Olha para Nossa Senhora. Nossa Senhora ia usar a roupa que você está usando? Nossa Senhora ia comprar as coisas que você compra? O que você faz para agradar a Nossa Senhora? As pessoas elas querem ser todas de Deus. Isso é um exemplo vil que eu vou dar agora. Mas ela carrega um celular de tantas gramas no bolso. Pesa no bolso dela, porque é grande. Mas ela não tem coragem de carregar um rosário pesado, um rosário comprido. Ela fala que incomoda ela. O celular não incomoda ela. Mas o rosário incomoda ela. Um crucifixo no peito dela, ela acha deselegante, mas uma blusa de marca ela veste normalmente. Uma corrente de ouro ela traz no pescoço, de aço inox, uma bijuteria barata, mas ela não tem coragem de usar um escapulário. E quando usa por usar, ela não traz sempre no corpo. Ela consegue andar com tênis colorido no pé de R$500, mas ela não consegue fazer penitência. Então, o que você está fazendo? A tua vontade ou a vontade de Deus? Isso que eu estou dando de exemplo é coisa muito simples, é coisa muito banal, é coisa muito vil, é algo assim que não era nem para ser tratado em vídeo, porque isso já é lógico que é uma mortificação muito pequena, mas ela é grandíssima nos dias de hoje. A pessoa não consegue largar as vontades próprias para fazer a vontade de Deus. Era vontade de Deus que você tenha um monte de roupa no teu guarda-roupa? Por que eu estou falando isso nesse áudio? Porque, meu Deus do céu, se eu e você não consegue se libertar dessas coisas pequenas, como eu e você vai encarar as grandes? É aquilo que Jesus fala no Evangelho. Se você não consegue ser fiel nas coisas pequenas, como que você vai ser nas grandes? Como que a gente vai chegar à santidade? As coisas externas, pequenas, a pessoa de hoje não consegue se libertar. Fica difícil entrar na via de santidade. Por quê? Porque a pessoa tem vontade própria.
E quando você fala essas coisas, você dá formação, você vai em grupo de oração, você reúne pessoas na tua casa porque elas querem vir ouvir. Você fala, não entra na cabeça delas. Por quê? Porque elas têm a vontade própria. Elas não querem seguir Jesus Cristo crucificado. Ou, como dizia São Francisco de Assis, ele não falava nem isso, ele falava, eu quero seguir Jesus Cristo nu. Por que São Francisco falava isso? Por causa do desprendimento que você tem que ter. Tá nu, tá limpo, não tem nada com ele. Ele só traz Jesus Cristo no coração. As pessoas não conseguem fazer a vontade de Deus. É da vontade de Nossa Senhora que você tem um televisor enorme na tua casa? É da vontade de Nossa Senhora que você fica ouvindo música do mundo? As perguntas são tão simples e a gente fica nessa cegueira, nessa miséria de vida. Não consegue subir na união com Deus, não consegue ficar unido a Deus. Já pensou se eu e você lesse a Escritura do jeito que a gente lê as coisas no celular por dia? Se eu e você passasse as horas que a gente passa com o celular na mão por dia, a gente já se tornaria doutor na Sagrada Escritura, igual Santo Antônio de Pádua. Mas quem quer fazer isso? Afinal, a gente quer evangelizar através do celular. As pessoas ficam me cobrando, irmão, grava vídeo todo dia pro canal. Meu irmão, eu gravo vídeo de vez em quando eu sinto que eu tenho que gravar, senão eu nem gravava. Tem gente que fala pra mim gravar vídeo todo dia pro canal, posta. Eu tenho que passar mais tempo com Deus, não com o celular. E olha que eu uso do meu celular como uma ferramenta de trabalho, onde eu vendo os meus rosários, as velas, silício. Senão nem ia ter mais nos dias de hoje essa porcaria. Se você quer conversar comigo, vem na minha casa. Nós precisamos nos unir com a vontade de Deus, resignar a si mesmo, mas todo mundo, por uma pseudo-evangelização de celular, de estar na internet, não se une mais a Deus. A pergunta que não quer calar é essa. Um São Padre Pio faria como eu e você faz com o celular? Ele teria um celular na mão nos dias de hoje? Eu tenho certeza que não. Então, meu irmão, minha irmã, isso que eu tô falando é coisa mínima. E eu tô falando das coisas mínimas para eu e você encontrar aquilo que é maior. Mas é necessário a gente olhar para nós mesmos. Se eu e você passasse o tempo que a gente passa com o celular na mão, com um rosário por dia, ou com a Sagrada Escritura, tenha certo que você se tornaria um doutor na Sagrada Escritura se você passasse o tempo que você passa com o celular na mão. Entra na configuração do teu celular e olha o tanto de hora que você passou com o teu celular na mão no teu dia. Ali vai constar, cada aplicativo, o tanto de hora que você passou por dia com o teu celular. E aí coloca na balança. Se é necessário você passar essas mesma hora com o teu rosário na mão, com Bíblia na mão, com catecismo, com livro espiritual, com silício na perna. Se o tanto de hora que você passa no celular na mão não tá dando o tanto de hora que você passa com o teu rosário na mão, esteja certo. Ou você está sendo enganado pelo demônio, ou você não quer ser santo. Não tem saída disso. Se você passa 4 horas com o teu celular na mão por dia, e não pense que isso é muito, viu? Se você entrar no final da noite, antes de dormir, na configuração do teu celular e olhar, você vai ver que você passou um absurdo de hora com o teu celular na mão. Se você entrar lá e ver e reduzir esse tempo do tempo que você passou com o teu rosário, com Bíblia na mão, se você vê que não é o mesmo tempo, ou o tempo que você passou com o rosário e a Bíblia na mão não for superior, tá errado aí alguma coisa na tua vida. Você precisa se alinhar, porque senão, pode esquecer, meu filho, você não vai conseguir entrar numa união firme com Deus. Você não vai, não tem acordo. A realidade é essa. Mas quem quer enxergar isso nos dias de hoje?
Ninguém quer enxergar isso nos dias de hoje. Fica complicado. Esses dias para trás eu viajei em missão, você entra dentro do ônibus, o ônibus parece uma discoteca colorida. Tá todo, até os velhos. Eu tenho uma raiva de ver velho com celular na mão. Gente do céu, eu não consigo me conformar com isso. É um defeito meu, meus irmãos. Me perdoa por agir assim. Mas aquele monte de gente dentro do ônibus, tudo de celular na mão. Era de noite a hora que eu tomei o ônibus. Tudo colorido o ônibus, só eu com o rosário na mão. Chega a ser vergonhoso um negócio desse. Ninguém mais quer saber de Deus. Os próprios missionários, eles tomam o ônibus, eles vão com o celular na mão, eles não sabem rezar mais, acabou. E postando que tá viajando, postando que vai para tal lugar, que vai pregar. Santo Antônio agiria assim? É uma pergunta que fica no ar. E que eu e você precisa tomar posse da graça de Deus. Tô falando pra você jogar no lixo. Certo era nós jogarmos no lixo mesmo. Mas enquanto esse dia não chega, meu irmão, passa mais hora com o rosário e a Bíblia na mão. Você vai ver como a tua vida vai adiantar espiritualmente. Deixa o celular para segundo plano. Deixa o celular para segundo plano, porque ele tem enganado muita gente nos dias de hoje. Salve Maria Imaculada.